Olá, minha Paraíba, Rede Verdade começando a partir de agora pela sua TV Arapuã, hoje sexta-feira, dia 8 de março de 2024, dedicar esse programa todo e naturalmente começar o programa parabenizando a todas as mulheres maravilhosas desta nossa Paraíba neste 8 de março. Muito obrigado sempre pelo carinho de todas vocês que acompanham aqui a programação da nossa TV Arapuã. Olha só, o nosso convidado de hoje é o diretor do programa de hoje, é o diretor de Relações Institucionais da AENA Brasil, que é o braço da empresa espanhola, da AENA, que administra aeroportos no mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil e na Paraíba, que no dia de hoje está ali inaugurando um grande projeto, né, de reforma e ampliação do aeroporto Castro Pinto aqui na capital. O Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da AENA Brasil, estava ali na inauguração, deu uma escapulida para falar aqui um pouco com a gente desse passo importante para o aeroporto Castro Pinto aqui na nossa Paraíba. Doutor Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela escapadinha aí na inauguração para poder bater um papo com a gente aí. Muito obrigado. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, né? Não é todo dia que a gente está num momento tão especial de entregar um equipamento tão importante para a população paraibana. Na verdade é o segundo que nós entregamos em pouco tempo, né? Nós também administramos o aeroporto de Campina Grande, que inauguramos há pouco, e hoje entregamos o aeroporto da capital. A AENA é o maior administrador aeroportuário do mundo, hoje em número de passageiros, né? Passaram pelos nossos aeroportos em 2023 mais de 400 milhões de pessoas. A grande responsabilidade lidar com essa mobilidade, né, mundial, vamos dizer assim, nesse porte. E aqui no Brasil hoje nós somos a maior administradora de aeroportos no Brasil em número de aeroportos. São quantos aeroportos no mundo e quantos no Brasil? São 79 aeroportos no mundo, grande parte deles na Espanha, que é a origem da empresa, mas também no México, na Jamaica, no Reino Unido, na Colômbia e no Brasil. E aqui no Brasil hoje são 17, sendo 6 deles no Nordeste. E 2 deles aqui. E 2 deles na Paraíba. Que é o aeroporto lá de Campina Grande. Exato. E aqui o de Bahia, na verdade, né, que a gente chama ali de João Pessoa, mas da Grande João Pessoa, o aeroporto Castro Pinto. Para que a gente possa ter uma noção, esse é um ramo, essa é uma atividade em crescente evolução do ponto de vista econômico no mundo, só em linhas gerais, Marcelo? O transporte aéreo cresce no mundo, né? E ele normalmente cresce mais do que o PIB, vamos dizer assim. Né? A necessidade de mobilidade do mundo globalizado, e até com a pandemia se questionou muito isso, né? Como é que vão ser as viagens de negócio? E, na verdade, se criaram até outras oportunidades, né? As pessoas hoje não necessariamente trabalham onde elas moram, onde elas estão. Então, muita gente até optou por voltar para suas cidades de origem, mas faz negócios em outros lugares. Então, na verdade, até a pandemia criou algumas oportunidades, vamos dizer assim. Até diferenciado e maior. De novos fluxos, pois é. Inclusive no Brasil, né? Hoje a gente vê a Paraíba tendo voos para lugares que não tinham voos antes, que não são aeroportos nossos, mas enfim, para Patos, para Cajazeiras, né? Então isso eu acho que mostra um pouco dessa dispersão da atividade econômica que é saudável para todo mundo. Tá, eu vou querer... Sim, pode complementar. Não, então é isso, né? É uma atividade crescente, a AENA segue crescendo. Nós saímos de 360 milhões, eu acho, em 2022 para 400 milhões em 2023 de passageiros na nossa rede mundial, né? No Brasil hoje nós temos, passando pelos nossos aeroportos, cerca de 40 milhões de pessoas, né? É o que tivemos em 2023. Quando é que vocês fizeram a aquisição aí dos aeroportos aqui na Paraíba? Isso. Quando foi que vocês fizeram? A AENA Brasil é fruto de duas concessões, né? A primeira que são os aeroportos do Nordeste, que são 6. Foi um leilão da 5ª rodada lá em 2019, né? E que nós tomamos posse no início de 2020. Nós deveríamos ter, evidentemente, entregue essas obras de ampliação antes, né? Por função da pandemia, foi necessária uma extensão de prazo, você não conseguia contratar um operário, comprar material, né? Enfim. Toda a cadeia mundial sofreu aí com a pandemia. E aí, por isso, a gente está entregando agora
o que a gente chama de obras da fase 1B, né, que são ampliação e reforma, que são previstas no contrato de concessão. Claro. E são os grandes investimentos iniciais. Vou querer saber exatamente o que é que mudou no Castro Pinto antes da AENA e depois, mas primeiro, por que vocês botaram os olhos nos dois aeroportos da Paraíba? O que é que levou a organização a olhar dizendo que era interessante participar, concorrer e naturalmente vencer, né, e conduzir os aeroportos da Paraíba, né, nesse momento, dentro de um cenário de Nordeste e até de competitividade ali com outros estados? A AENA tem no seu DNA, vamos dizer assim, a administração de uma rede aeroportuária, né? Assim, todos os aeroportos da Espanha praticamente fazem parte da rede, 14 aeroportos no México são uma rede local que fazem parte dessa rede maior. Então, para a gente, administrar aeroportos em rede está no nosso DNA, é uma coisa que a gente conhece, uma coisa que a gente acredita, porque a gente consegue criar sinergias, né, e ter melhorias de custo, de investimento e até de desenvolvimento de tráfego entre eles. A quinta rodada de concessão foi a primeira que criou os blocos de aeroportos. Antes se privatizava aeroporto por aeroporto. Ah, tá. Então foi um pacote. Foi um pacote. Então o governo federal, naquele momento, entendeu que era necessário e no bloco do Nordeste, o nosso bloco, tinha os dois aeroportos da Paraíba, Campina Grande e João Pessoa, assim como Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte e Recife. Então, este bloco, como um todo, fez muito sentido para nós, né? Era uma rede, aeroportos numa mesma região, então fez muito sentido para nós naquela época. E aí vocês, eu quero que você descreva um pouco ali das intervenções que foram feitas do ponto de vista de estrutura do Castro Pinto, mas vocês trabalham com a luta também por conquistas de mais voos para os aeroportos que vocês administram. Lógico. E como é que você pode falar de Paraíba? A gente tem avançado nesse sentido, a nossa luta de décadas, né? Tem. Bom, acho que em primeiro lugar vale a pena contextualizar assim, a gente só tem receita se tiver passageiro, né? E carga, né? Para ser justo, passageiro e carga. A nossa remuneração está ali na operação dos aviões, né? Cada pouso tem uma taxa, enfim, mas principalmente da taxa de embarque dos passageiros. Então, um aeroporto com um voo por dia já não chama muita atenção. Não, é um aeroporto complexo. E assim também como a da atividade comercial, né, do aeroporto, que também faz parte da nossa cesta de receitas. Assim, João Pessoa tem tido um crescimento impressionante, né? Primeiro que em 2023 recuperou completamente o movimento de 2019, pré-pandemia, cerca de 1,2 milhão de passageiros no ano. Desculpe, em 2022 recuperou. Já recuperou, 2019. Sim, em 2023... São 1 milhão e 200 mil, em média, passageiros circulando no aeroporto. Em 2019 e em 2022, entre chegadas e partidas, né? Tá. E aí, já em 2023, nós tivemos um crescimento de 16% em relação a 2022. Então, já passando aí de 1 milhão e 300 mil passageiros. Que é um crescimento como poucos, né? Acho que pouquíssimos setores da economia, pouquíssimas atividades tiveram um crescimento de 16% ano passado, em relação ao ano anterior. Então isso mostra aí um resultado, eu acho, de um trabalho de uma década ou mais, né? Que vem feito por diferentes governos, mas também por esse que está aí de desenvolvimento econômico do Estado e do turismo, né? O aeroporto da capital, evidentemente, tem uma grande vocação turística, mas não é só isso, né? Tem todo o desenvolvimento econômico do Estado que está ali. E hoje vocês estão entregando, né? Uma inauguração, mas vocês estão entregando que aeroporto Castro Pinto aí para a população da Paraíba? Acho que o principal a dizer é que a gente entrega um aeroporto com capacidade de cerca de 2 milhões de passageiros, ou seja, não apenas um aeroporto muito mais confortável para quem já o usa, mas principalmente um aeroporto com capacidade de absorver o crescimento para os próximos anos. E muitas vezes nos perguntam assim, tá bom, mas e aí, né? E depois? O contrato de concessão, ele estipula esse primeiro grande impulso inicial, mas depois ele trabalha por gatilhos. Então, não é esse o único investimento que a AENA vai fazer em 30 anos de concessão. Toda vez que a gente estiver chegando próximo, né, da capacidade, não é chegar na capacidade, é próximo com tempo para a gente planejar e fazer a obra para crescer. A gente já tem que fazer isso, né? Então, quando a gente enxergar que a curva de demanda está lá já apontando para 2 milhões, a gente já tem que ir para uma nova fase. Essa nova fase provavelmente elevaria a capacidade do aeroporto já para 3 milhões.
A gente acha que isso acontece no início da próxima década, Olha né? só, certo. Porém, a gente adoraria ser surpreendido por ter que fazer isso muito mais rápido. Este aeroporto que está aqui hoje, a gente aproveitou o terminal existente, né? Mas praticamente dobrou ele de tamanho. O terminal de João Pessoa era um terminal com uma arquitetura muito difícil, assim, muito entrecortado. Ele não era um retângulo, ele não era um quadrado, ele era todo entrecortado, e isso criava dificuldades de fluxo, de melhor aproveitamento do espaço. Então, foi uma obra bastante difícil, porque a gente basicamente derrubou todas as paredes externas do terminal, expandiu as lajes e fechou de novo. Enquanto ele funcionava. Enquanto ele funcionava. Então, até aproveito para pedir desculpas à população aqui, que foi uma obra que gerou muitos transtornos durante a obra, assim, né? Muito desconforto, de ruído, de ar-condicionado, de poeira. A gente pede desculpas, mas enfim, era por um bem muito maior. Sim, né? para quem vai para o Castro Pinto agora, vai entender que ele é um novo aeroporto nesse sentido. Ele se traduz em quê? Vocês ampliaram os locais de embarque, aliás, acho que só tinha um, né, no começo, era um embarque só, era um portão só de embarque. Os famosos fingers, né, que você não tomar chuva na hora que vai ir para o avião. Como é que ele está hoje? O terminal praticamente dobrou de tamanho, tá? Então ele tem mais 3.300 metros quadrados do que o que ele tinha. Então a gente tem, vamos dizer assim, tem 3 espaços de sala de embarque que são bem maiores do que o que eles eram. Um deles é um espaço internacional reversível, ou seja, se tem voo internacional, ele tem um sistema de portas que a gente isola ele. Se não tem voo internacional naquele momento, ele pode ser usado para voos domésticos. Então é um aeroporto também com muita flexibilidade. E implantamos 2 pontes de embarque, com possibilidade evidente de ter mais no futuro, né? Então a gente manteve os portões que existiam, com embarque a pé ou por ônibus, principalmente a pé, o que agiliza o embarque, mas implantamos as 2 pontes, que é o que o nosso planejamento de capacidade prevê que é capaz de absorver mais de 70% da demanda de embarques no aeroporto. E a nossa obrigação contratual, inclusive. Toda vez que a gente entender que está chegando perto desse limite, a gente já tem que pensar em implantação de uma nova reforma e ampliação. Do ponto de vista de estrutura interna, do ponto de vista de conforto, de lojas, de serviços prestados lá dentro, vocês também trabalham para montar um shopping no aeroporto. O que é que você pode falar do Castro Pinto nesse sentido? Porque estimula os lojistas, inclusive, empresários, a quererem estar no Castro Pinto. Sim. A oferta comercial é parte integrante da satisfação do passageiro, né? Todo mundo quer poder ser servido enquanto está ali esperando, ou quando está esperando até um familiar chegar e tudo. Então, para nós é muito importante. A gente reviu o mix comercial do aeroporto, trocou. Alguns operadores são até os mesmos, mas com outros conceitos, outra exigência de qualidade. Então, sim, o aeroporto hoje tem novas concessões, tem mais oferta de serviços comerciais, inclusive dentro da sala de embarque, porque, às vezes, hoje em dia, normalmente a gente chega no aeroporto e já até quer passar logo pelo raio-x, então é importante ter uma oferta dentro da sala de embarque, e está lá. E também é uma grande surpresa, porque, na verdade, ficou pronto ontem e hoje, é a primeira vez que as pessoas estão vendo, a entrada do aeroporto a gente desenvolveu uma praça de convivência, homenageando o nascer do sol, que acontece aqui primeiro. Olha que legal. Então, a gente contratou um artista para fazer uma pintura alusiva ao nascer do sol ali, e ali ainda não está instalado, mas haverão também concessões de alimentação. Então, uma praça um pouco ao ar livre, com algumas áreas cobertas, um paisagismo diferenciado, uma obra de arte que homenageia a Paraíba, e muito agradável para se ficar ali e consumir. Tem até uma visitação para quem não vai voar também, né? Exato. Assim, que nem está esperando ninguém, nem vai partir, nem está esperando ninguém chegar. Tem até um trabalho de visitação, porque se transforma num shopping ou num local de convivência lá. Tem, e para nós o que é muito importante é que a pessoa chegue em João Pessoa e na Paraíba e saiba que está em João Pessoa e na Paraíba. A gente chama isso de sense of place, né? Ou seja, a pessoa saber, ter a sensação de que ela está no lugar. Local. A viagem começa ali. Então, a ideia dessa praça, de homenagear o Nascer do Sol, foi criar essa identidade paraibana para o aeroporto da capital dos paraibanos, né? E tem outras intervenções dentro do terminal nesse sentido também. Ainda tem vaga? Comercialmente falando, se tem um empresário que está acompanhando, dizendo, olha, eu quero, é vantajoso investir naturalmente, lutar por concessões de comércio e de serviços dentro do aeroporto?
Bom, certamente é vantajoso, né? Senão a gente não teria todos os espaços já ocupados que temos. As pessoas vão reparar que ainda tem algumas lojas que não abriram, mas é porque elas estão no processo de reforma e etc. Né? Mas a maioria já abriu e estão praticamente todos os espaços ocupados. Inclusive o posto de informações turísticas, que também abriu agora, né, que é uma parceria com o governo do estado, é uma área que a gente cede gratuitamente e eles ocupam para a gente melhor servir os turistas que chegam. Marcelo, quando a AENA tem a capacidade, a AENA Brasil, inclusive, tem a capacidade de poder olhar, administrar esses aeroportos todos no país e fazer um certo ranking, né, de perspectivas desses aeroportos. Quando vocês assumiram João Pessoa e Campina Grande e Recife, né, a gente sempre olhou para Recife como a nossa porta de entrada e saída. Ainda de certa forma, ainda temos ali muita procura de pessoenses, de paraibanos indo para Recife para esses voos, e a gente se preocupou assim para dizer, poxa, mas a gente vai ficar com nada, porque tem Recife que já tem uma estrada mais antiga, com a quantidade de voos também, né, surpreendente nesse sentido, a gente meio ali que imprensado entre Natal e está em outro espaço agora, mas e Recife. Eu quero saber como é que a gente fica nessa história, assim é para ter um certo ciúme e uma certa inveja de Recife. Você responde daqui a pouquinho. Tá bom. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.